O túnel Rebouças sempre foi um lugar misterioso para mim, e para muita gente. Dizem que ele é só uma velha passagem que liga a cidade a outras áreas, mas, quando você anda por lá, sente que há algo estranho no ar, algo que não dá para explicar. Eu sempre ouvi histórias sobre o túnel desde que era criança, histórias que as pessoas mais velhas contavam e que envolviam desaparecimentos, sons estranhos e até gente dizendo ter visto luzes no fundo do túnel. Nunca fui muito de acreditar nessas histórias, mas, quando comecei a trabalhar como jornalista, a curiosidade sobre o lugar cresceu. Certo dia, uma colega me chamou para uma matéria que envolvia esse túnel, mais especificamente sobre uma série de desaparecimentos misteriosos que ocorreram ao longo dos anos. As investigações não tinham levado a lugar nenhum, e muitas pessoas achavam que as autoridades estavam escondendo algo. Aquilo me chamou a atenção, e não só pela chance de cobrir uma matéria intrigante, mas também porque o próprio fato de o caso envolver o túnel Rebouças parecia trazer um tom mais sombrio à história. Eu não podia deixar passar a oportunidade de descobrir mais. No começo, pensei que fosse apenas uma série de coincidências ou até mesmo um simples acaso. Talvez pessoas tivessem desaparecido por motivos simples e sem ligação entre si, mas quando conversei com alguns moradores da região e vi o medo em seus olhos, comecei a repensar tudo o que achava sobre aquele lugar. Um homem, já com idade avançada, me contou sobre algo que aconteceu há muito tempo, algo que ele nunca conseguiu esquecer. Ele disse que, certa noite, viu uma luz brilhante dentro do túnel e que, no dia seguinte, encontrou marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado para dentro. Ele se recusou a entrar no túnel depois disso. A história dele parecia saída de um filme de terror, mas o olhar dele era sério demais para eu desconsiderar. As marcas no chão, ele disse, nunca desapareceram, e a luz estranha nunca foi explicada. Ele me alertou para não me meter com isso, mas não me deixei levar pelo medo. Algo me dizia que, por trás daquela história, havia algo real, e eu queria descobrir o que era. Na noite seguinte, armado com uma câmera e uma lanterna, decidi ir até o túnel Rebouças. Não era a primeira vez que eu passava por lá, mas, dessa vez, a sensação era diferente, mais pesada. O vento parecia fazer o som do túnel ecoar mais do que o normal, e eu podia sentir a tensão no ar, como se algo estivesse me observando. Não sei explicar, mas a cada passo que eu dava em direção ao túnel, o meu coração batia mais rápido. As histórias que eu ouvi durante o dia começaram a se misturar com os meus próprios medos, e comecei a me perguntar se não estava cometendo um grande erro. Quando cheguei na entrada do túnel, percebi que não estava sozinho. Havia um carro estacionado mais distante, e uma figura encapuzada estava parada na entrada, como se estivesse esperando alguém. Não consegui ver o rosto da pessoa, mas algo me dizia que ela sabia mais do que eu. Eu hesitei, mas a curiosidade foi mais forte e acabei entrando. Assim que passei pela entrada, o ar parecia ficar mais denso, como se a luz fosse sugada para dentro daquele lugar. O túnel estava escuro, muito mais do que eu imaginava, e a lanterna mal conseguia iluminar alguns metros à minha frente. Cada passo era mais pesado, e o som dos meus pés batendo no concreto parecia amplificado pela escuridão. Eu andei por alguns minutos, ouvindo apenas o eco dos meus próprios passos e o som distante do vento. Mas, então, algo mudou. De repente, a luz da lanterna piscou e quase apagou, o que me fez parar na hora. A sensação de estar sendo observado aumentou. Meus olhos começaram a se ajustar à escuridão, e foi quando vi uma coisa que até hoje não consigo entender. No fim do túnel, perto de uma das paredes, havia marcas no chão, semelhantes às que o homem idoso tinha me descrito, e mais estranho ainda era que essas marcas pareciam frescas, como se algo tivesse sido arrastado recentemente. Eu me aproximei com cautela, tentando filmar as marcas, quando ouvi um som. Era como um suspiro, algo suave, mas ao mesmo tempo abafado. A minha garganta se apertou e uma sensação de pavor tomou conta de mim. O som vinha de algum lugar à minha frente, mas a lanterna não iluminava o suficiente para revelar o que estava ali. A sensação de que algo ou alguém estava se movendo naquela escuridão me fez gelar por dentro. Eu estava começando a me arrepender de ter entrado no túnel, mas algo me dizia para seguir, para não sair de mãos vazias. E foi aí que vi uma luz, muito distante, no fundo do túnel. Era uma luz fraca, mas pulsante, como se estivesse chamando por mim. Não conseguia distinguir o que era, mas a curiosidade falou mais alto. A sensação de que algo estava errado crescia a cada passo, mas eu não podia voltar agora, não depois de estar tão perto. Comecei a caminhar em direção à luz, mas, quanto mais eu me aproximava, mais o túnel parecia se esticar,
tornando-se cada vez mais longo. Eu já não tinha mais ideia de quanto tempo estava ali, e a luz parecia estar cada vez mais distante. Foi quando a lanterna apagou de vez, e o túnel foi consumido pela escuridão absoluta. Nesse momento, senti que algo havia mudado, e uma sensação de desespero tomou conta de mim. A luz desapareceu, e, no lugar dela, surgiu um som estranho, como um murmúrio baixo, sussurrante, que parecia vir de todos os lados. Eu estava preso, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. O túnel já não era mais o mesmo, e a sensação de estar sendo observado, vigiado, era inescapável. Eu girei a lanterna, tentando reacendê-la, mas tudo o que eu vi foi uma sombra se movendo rapidamente ao meu redor. Fui tomado pelo pânico, e, antes mesmo de pensar, corri para a saída, sentindo o ar gelado da noite me envolver. Quando finalmente consegui sair do túnel, estava ofegante com as pernas trêmulas. Não olhei para trás. Daquela garota e sobre os rumores que surgiram, mas ninguém parecia levar a sério. Aquele túnel era conhecido por muitos, mas ninguém falava muito sobre o que acontecia lá dentro. Uma parte de mim queria investigar mais, descobrir a verdade por trás daquele mistério. A outra parte, no entanto, temia o que poderia encontrar. Eu não conseguia parar de pensar na sensação de algo me seguindo, e à noite, os barulhos estranhos voltavam a me assombrar. Parecia que não havia escapatória. Numa noite em que a curiosidade foi mais forte, decidi voltar ao túnel. Eu não podia mais viver com a sensação de estar perdendo a sanidade. No caminho até lá, a tensão no meu corpo aumentava. Cada passo parecia mais pesado, como se algo me puxasse de volta. Cheguei na entrada do túnel e, antes de entrar, senti o cheiro da umidade no ar. Algo estava diferente dessa vez, como se a própria atmosfera estivesse carregada. Com o coração batendo forte, entrei novamente. Lá dentro, tudo parecia normal à primeira vista, mas conforme fui avançando, a sensação de estar sendo observado aumentava. Cada passo ecoava nas paredes, e o murmúrio, aquele som indescritível, começou a ficar mais forte. Não era um som qualquer, era como se algo ou alguém estivesse me chamando. Eu não sabia se deveria continuar, mas algo me empurrava para frente, como uma força invisível. A certa altura, vi uma figura no escuro. Não consegui distinguir exatamente o que era, mas estava ali, parada, me observando. A sensação de frio subiu pelas minhas costas e o ar se tornou denso. Não sei quanto tempo fiquei parado ali, mas finalmente tomei coragem e corri para fora do túnel. Quando saí para a luz da rua, o murmúrio cessou, mas a sensação de que algo estava me seguindo não desapareceu. Eu estava mais assustado do que nunca, e sabia que algo muito maior do que eu poderia imaginar estava por trás disso tudo. Depois daquele dia, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Eu não conseguia mais dormir direito. Os sonhos ficaram cada vez mais intensos e reais. Às vezes, acordava suado, com o som do túnel ecoando na minha mente, e as sombras na minha casa pareciam se mover. Decidi procurar alguém que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Fui até um velho amigo, um cara que era interessado em histórias de mistérios e fenômenos paranormais, e resolvi contar tudo o que tinha vivenciado. Ele ouviu com atenção, mas seu olhar mudou quando mencionei o túnel Rebouças. Você não devia ter ido lá, ele disse, com um tom sério. Tem muita coisa que ninguém conta sobre aquele lugar. Algumas pessoas dizem que o túnel é um ponto de energia, algo que atrai o que não conseguimos ver. E tem mais, muitos falam sobre pessoas que desapareceram lá, mas ninguém sabe ao certo o que acontece com elas. Só sei de uma coisa, as pessoas que vão lá geralmente não voltam inteiras, pelo menos não mentalmente. Aquilo me deixou ainda mais desconcertado. Eu já suspeitava que havia algo maior, algo oculto, mas ouvir aquilo me fez questionar tudo. O que estava acontecendo comigo? O que eu havia realmente visto naquele túnel? Eu estava perdendo a cabeça ou havia algo sobrenatural em jogo? O mais assustador era que, de alguma forma, eu sabia que aquilo não ia acabar tão cedo. No dia seguinte, decidi fazer uma última tentativa de entender o que estava acontecendo. Voltei ao túnel, mas desta vez com uma câmera. Queria documentar tudo, registrar qualquer coisa que pudesse explicar o que estava me acontecendo. Quando entrei, tudo estava quieto, mas eu sabia que algo estava lá, esperando. Fui seguindo o caminho até o ponto onde tinha visto a figura, mas nada aconteceu por um bom tempo. A tensão no ar estava insuportável, como se o próprio túnel estivesse vivo, observando-me. Foi quando, de repente, o som voltou. Não um murmúrio, mas algo mais profundo, como se o próprio túnel estivesse respirando. Então, algo se moveu. Uma sombra na escuridão. Era tão rápido que mal pude reagir, mas consegui filmar. Quando a luz do celular iluminou a figura,
vi algo que nunca poderia ter imaginado. Não era uma pessoa, não era um espírito, era algo diferente. Algo que parecia absorver a própria luz ao redor, tornando-se uma presença maligna que parecia estar me desafiando a continuar. Eu não sabia o que era, mas não podia ficar lá mais tempo. Corri para fora, desesperado, e sabia que isso era só o começo de algo muito pior. Com o filme gravado, eu sentia que agora tinha provas do que estava acontecendo, mas a dúvida ainda persistia. Eu não podia simplesmente ignorar o que eu tinha visto, mas, ao mesmo tempo, não sabia se deveria contar a alguém. O que eu estava lidando ali não parecia ser algo que qualquer pessoa comum entenderia. As pessoas poderiam me achar louco, ou pior, achar que eu estava mentindo. Mas a verdade era que, mesmo com as provas, eu não tinha como explicar o que tinha acontecido. Aquelas imagens não eram claras o suficiente para convencer alguém de que o que eu tinha filmado era real. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber que minha vida estava mudando. Cada vez mais, o túnel parecia estar em minha mente, e eu não conseguia deixar de pensar nele. Eu tinha medo de que algo me seguisse, que a presença que eu sentirá lá dentro não fosse apenas uma impressão, mas algo real, algo que não ia me deixar em paz. Os sonhos continuaram, mas agora, eu estava sendo constantemente transportado para o túnel. Eu não podia mais diferenciar a realidade daquilo que acontecia enquanto eu dormia. Cheguei a pensar que talvez, se eu fosse até lá novamente, eu conseguiria entender de uma vez por todas o que estava acontecendo. Talvez eu fosse capaz de encontrar uma resposta para tudo aquilo. Mas a cada dia que passava, meu medo aumentava. Eu sabia que algo muito grande estava por trás de tudo isso, algo que ninguém parecia querer admitir. Talvez fosse uma energia maligna, ou talvez fosse algo muito mais aterrador, algo que estava sendo escondido. Num dia particularmente calmo, decidi que seria melhor seguir em frente e tentar viver minha vida. Eu não poderia ficar obcecado por aquele túnel, senão a loucura tomaria conta de mim. Mas, no fundo, eu sabia que não podia simplesmente ignorar o que havia acontecido. Eu não poderia voltar para aquela cidade e esquecer tudo o que vi, tudo o que senti. Uma parte de mim ainda queria descobrir a verdade, entender o que estava acontecendo, mas outra parte sabia que, se eu não parasse por ali, não haveria mais volta. A sensação de estar sendo observado nunca mais me deixou. De alguma forma, sempre que a noite caía, eu sentia que o túnel estava me chamando de volta. Algo me dizia que o mistério ainda não tinha acabado e que, eventualmente, ele voltaria para me confrontar de novo. Eu não sabia o que viria a seguir, mas sabia que estava em uma encruzilhada, e que, de algum jeito, eu havia me tornado parte de algo maior e muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. Algo que ninguém jamais deveria ter se envolvido. Se você gosta de relatos de terror, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder os próximos relatos assustadores.